Olá, muito boa tarde, boa tarde não, já é boa noite, já é boa noite, já são quase praticamente 9 horas, são quase 9 horas aqui em Portugal, eu não sei onde é que você está a ouvir, mas aqui são quase 9 horas, eu disse boa tarde, mais um pouco dizia bom dia, não é? Espero que estejam bem, que tenham passado bem o vosso domingo, e que possam também partilhar este direto, esta live com o máximo de pessoas que puderem, para que realmente outras pessoas possam reconhecer e serem abençoadas pela mesma mensagem que você vai ser. Então eu quero falar hoje aqui algo que todos nós necessitamos, algo que é como se fosse o fôlego de vida. Então, algo que nós precisamos para receber coisas que as nossas mãos não podem alcançar. Às vezes você quer tocar em coisas com a sua força, com o seu poder. Às vezes você quer fazer mil e uma coisas por si mesmo. Mas basta às vezes uma palavra, basta às vezes uma oração para que você possa obter mais rápido. Pode ter respostas, pode ter clareza no assunto no qual você não conseguia ver. Às vezes você quer fazer certas e determinadas coisas e se você não orar, parece, e você com certeza que está aí desse lado, já passou por isso. Você fazer às vezes escolhas tolas, tomar certas e determinadas atitudes das quais depois se vem a arrepender. Mas quando você ora, às vezes você recebe um não, que você mais tarde vem a jogar as suas mãos para o céu e a agradecer, porque aquele não era um sim para a sua vida. Às vezes há portas que se fecham na sua vida porque Deus lhe quer abrir portas maiores. Então daí nós devemos de orar. Há pessoas que chamam reza, eu chamo oração, porque a palavra oração é comunicação, é falar, é você falar com Deus. Você não precisa de objetos, você não precisa de se sentir mal a orar, você não precisa de ler algo em específico, você não precisa de ter uma lista, de estar ali a olhar e a ler com um terço, não, você só precisa de falar ao Pai que está no céu. Então eu quero deixar aqui uma palavra bem simples e também uma resposta de Deus para o seu coração. E a palavra que eu quero partilhar consigo está... Eu só quero que entre mais gente, para que mais pessoas sejam abençoadas, que está aqui em Lucas. Então, é Lucas 11. Ensino de Jesus, o título chama-se Ensino de Jesus acerca da oração. Então é algo bem simples. Não precisa de metodologias, não precisa de horários em específico. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar quando você está a tomar banho. Há pessoas que dizem, eu vou orar quando me for deitar. Eu vou orar só à meia-noite. Eu vou orar só quando acordar. Eu vou orar só quando for a uma igreja. Não. A oração é um ritmo de vida que você pode ter. É como se fosse uma respiração. Você pode orar quando você vai ao supermercado. Você pode orar quando vai comprar alguma coisa. Você pode orar quando está no trabalho. Você pode orar antes de ter aquela reunião com o seu chefe. Ou quando vai... Talvez você que esteja desse lado seja um empresário ou uma empresária. Seja um empreendedor ou uma empreendedora. Talvez você tenha outra profissão, você seja um médico, um diretor, não sei quem você é. Talvez você até seja um líder espiritual. Aqui entro nas minhas lives, às vezes, líderes espirituais e entram também aqui muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, do amor de Jesus, pela primeira vez. Já houve muitas pessoas que foram abençoadas aqui. Mas eu quero falar acerca da oração de Jesus, que está aqui em Lucas 11, que diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Então, ele estava orando em determinado lugar. Então, Jesus é um modelo a quem nós devemos seguir. Então, você não precisa de um lugar específico para orar. Você pode orar em qualquer determinado lugar. O importante é que você ore. O importante é que você ore. É que você fale com Deus, converse com Deus. Não é algo, não é... eu agora... Há pessoas que... Há muitas coisas que podem impedir você de orar.
Muitas coisas que o podem impedir de orar. E esse é o alvo principal do inimigo da sua alma. O inimigo da sua alma sempre o vai tentar convencer que você não tem direito a orar para pedir um milagre, para pedir uma cura, que você não pode pedir nenhuma orientação, que Deus não lhe vai responder. Então, esse vai ser o tipo de pensamento que pode entrar na sua mente cada vez que você for orar por certa e determinada situação. E você pode orar por todas, até por aquelas que você acha ridículas. Quando você faz uma coisa, você não pode agir. Quando você faz uma coisa errada, olha o que é que acontece. Como eu disse, oração é comunicação. Ali no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. E Deus disse, onde é que vocês estão? E Deus estava a vê-los, não é? E eles se esconderam. Eles foram esconder. E as pessoas também têm tendência a se esconder, ou seja, camuflar, esconder, fugir da presença de Deus, deixar de falar com Deus porque fizeram alguma coisa de errado. E isso as impede de receber aquilo que Deus tem para elas. Mas quando você entende que Deus ouve a sua voz, ouve o seu coração, ainda, porque está escrito que ainda antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Então, mesmo que você vá falar errado, mesmo que você vá chorar, mesmo que você vá gemer na presença de Deus, o importante é que você vá à presença de Deus. Independentemente do que esteja dentro do seu coração. O importante é que você vá à presença de Deus. Porque, olha, se Adão e Eva tivessem reconhecido o erro deles, e em vez de se esconderem, tivessem tido a sinceridade no coração deles, como Davi tinha um coração sincero. Davi buscava intimidade com Deus, ele abria o coração, ele fazia porcarias, não fez muitas, mas fez ali cometeu ali um erro grave. Cometeu um erro bem grave. Não foi um errozinho, foi um erro bem grave, mas isso não o levou a fugir de Deus. Daí Deus dizer que Davi tinha um coração que agradava a Deus. Então, o seu coração é muito importante para Deus. Independentemente das suas falhas, o seu coração, quando você abre o seu coração para falar com Deus, e você não pode ir a Deus como se fosse um Deus distante. Então, eu estou a falar isto tudo para que você entenda, porque eu sei que eu não estou a conseguir ver para variar as pessoas que estão a entrar. Mas eu sei que entra aqui muita gente que nunca ouviu falar de Jesus e estão a ouvir falar de Jesus pela primeira vez, estão a ouvir falar de oração e que usam outra palavra para a palavra oração, às vezes usam meditação, usam mil e uma coisas. Então eu tenho que vos explicar tudo. E é bom que eu vos explique tudo. Porque as pessoas daí desse lado, dão sempre um feedback. Eu entendi o que tu falaste. Então, aqui em Lucas 11 diz, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Não sei o que é que o irmão aqui escreveu. Seja luz. Amém, seja luz. Aleluia. Então, tendo determinado, um dos seus discípulos lhe disse, Jesus, ensina-nos a orar. Então, olha, os discípulos andavam ali lado a lado com Jesus e pediram a Jesus para os ensinar a orar. Então, eles tinham a consciência e a humildade que eles não sabiam orar como convém. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Que temos o nosso intercessor que está à direita de Deus a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine, você às vezes está todo arrebentado, e você começa a gritar quando e começa a falar isto, começa a falar aquilo, mas Deus está ali a protegê-lo, você tem o seu intercessor que está a ajudá-lo. Por isso é que eu lhe digo que você pode ir a Deus como você está. Vá, o importante é que você vá a Deus, buscar ajuda dele. Então, aqui, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. Repara aqui como é que inicia esta oração. Quando vocês orarem, digam. Pai, o que é que acontece? Qual é que é a diferença aqui? Qual é que é a chave aqui?
É porque quando você diz Pai, Pai, você não está a chamar um Deus distante. Você não está a falar com alguém com o qual você não tem intimidade. Ele diz Pai. Olha como é que ele inicia. Pai. Pai. Você consegue, que está aí desse lado, você consegue chamar Deus de Pai. Porque essa é a maior dificuldade das pessoas. É verem Deus como um Pai. Muita gente não consegue olhar para Deus como um Pai. Então você que está aí desse lado, você consegue dizer Pai. Chamar Deus de Pai. Há muita gente que tem sofrido de rejeição e tem mágoas até com pais e com líderes e com muitas coisas e não conseguem ver Deus como Pai. Ou se não têm traumas, também não conseguem entender Deus como Pai. Mas as orações que são realmente, que é a recomendação de Jesus, é que você chame Pai. E porquê? Porque isso leva a intimidade. Isso leva o seu coração mais perto de Deus. E quando você o chama Pai, se você experimentar e vai-me dar esse testemunho depois, você vai passar a orar e a dizer Pai, Pai, mas até você sentir-se. Você ora até sentir que Deus é o seu Pai. Porque se você fizer oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Deus é Deus, sim. Mas o que é que está dentro do seu coração? O que é que está dentro do seu coração? Qual é o sentimento que você tem dentro do seu coração quando está a chamar oh meu Deus? Você está a falar com um Deus presente, com um Deus ausente ou com um Deus Pai que o ama? Isto tudo porque Deus o ama. Isto tudo porque o amor de Deus, porque Deus quer revelar o amor dele para a sua vida. Então, quando você chama ele de Pai, você também é filho. Alguém o gerou. Eu fui gerada. Independentemente do seu passado. Você foi gerado. Você foi gerado. Mas eu não sei que relacionamento é que você tem com o pai, mas a maior parte das pessoas, às vezes, que não cresceram com pais, têm essa dificuldade de ver Deus como pai. Há todo o tipo de pessoas. Mas ele quer amá-lo. Porque ele é um pai que deu um filho, Jesus, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele quer amá-lo, independentemente daquilo que você esteja a passar, daquilo que você já passou. Ele quer estar perto de si. Então, ele diz aqui, a oração que é recomendada por Jesus é: Pai, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, quando você clama para vir o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida, sobre qualquer problema que você esteja a passar, ou sobre qualquer situação da sua vida, você está a chamar: venha o teu reino. Você sabe o que é o reino de Deus? Você consegue imaginar? Eu gosto de ler, de vos falar a palavra e de vos levar também a meditar um pouco e a imaginar o que é que será o reino a vir. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito. Paz, justiça e alegria no Espírito. Mas o reino de Deus tem muitas coisas boas. Então, quando você chama esse reino para a sua vida, você não está a lutar com as suas forças. Então, as pessoas leem na missa, não sei aonde, e às vezes leem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, aí depois roda ao terço e depois faz isto, depois a manda com as panelas ao ar. Opa. Não, então é uma oração com meditação. Você faz à sua maneira, porque você não é nenhum religioso. Eu não sou nenhuma religiosa, nós somos filhos de Deus. Então o que Jesus quer de si, o que Deus quer de si é um relacionamento, restaurar a sua identidade, para que você se relacione com Ele como um pai se relaciona com um filho, mas é um bom pai. Porque a Bíblia também nos diz que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, Ele não nos deixa, Ele sempre nos protege. Ele sempre nos protege.
Então é isso que ele quer restaurar aqui. Esta palavra, a oração mexe com muitas coisas, move com muitas coisas. Então você deve de olhar para esta parte aqui do Pai Nosso. Você, se não tem Bíblia, quer dizer que tem aqui pessoas que talvez estejam a ouvir falar desta mensagem pela primeira vez. Você já ouviu com certeza falar da oração do Pai Nosso, mas não é para você dizer orar de uma forma religiosa, é para você meditar. Eu lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E você imagina o que é o reino. O que é o reino de Deus? Venha o teu reino. Eu já lhe dei o exemplo do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no espírito. Então, automaticamente, quando você está com algum problema, você, só neste pouquinho que eu lhe disse, você ganha justiça. Justiça não é sua, é de Deus. Justiça, paz e alegria no espírito. Paz e alegria no espírito. O que é que uma paz vai fazer no seu espírito? Se você estiver com problema e estiver ansioso, você chama o reino de Deus e ele vai acalmar o seu coração. O Senhor acalma o seu coração. A alegria. Você vai ficar alegre em meio a tribulações. E as pessoas vão dizer, como dizem às vezes para mim: esta mulher não bate bem, este rapaz não bate bem da cabeça. Como é que ele se pode estar a rir? Mas você vai estar alegre e vai estar em paz. E você vai ver algumas causas na sua vida a serem julgadas por Deus, que você vai pensar assim. Você vai dizer assim: não, Deus, o meu paizinho me ama mesmo. Mas eu orei. Pai, com um sentimento no meu coração que Ele é meu Pai. Eu não estou aqui a fazer rezas, não estou aqui a praticar uma religião, mas estou aqui a buscar ter um relacionamento com Deus, com o Pai. É isso que você tem que dizer: Pai. Eu hoje vou dizer várias vezes. Você acha que vai dormir hoje e vai só lembrar disto: Pai. Pai. Então, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Esta é uma versão mais recente, mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o que é o pão de Deus? O pão de Deus é uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos enche. O pão, o alimento, aquilo, porque, sabe uma coisa? O diabo só vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, quando você, se o reino de Deus, quando você realmente se conecta com Deus, você tem o pão da presença, que é Jesus. Jesus é o próprio pão da presença. E quando você anda na presença dele, tudo flui. Então o pão, venha ao pão de cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ou perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu agora gostaria que você meditasse, porque isto aqui é uma oração recomendada para Jesus, e quando ele está aqui a orar, há uma parte que também trava muito as orações, que é a parte do perdão. Quando você tem o seu coração com mágoas, o seu coração ferido. A palavra nos diz que quando você fica ferido, quando você fica magoado, quando você tem falta de perdão no seu coração, olha, o que é que você sente quando tem falta de perdão no seu coração? Quando você está muito magoado, quando você está muito ferido com alguma coisa que lhe fizeram, o que é que brota de dentro do seu coração? O que é que sai de dentro de si para fora? A Bíblia diz que não dá uma recomendação lá em Tiago, creio que está em Tiago, que diz: do vosso coração não brote nenhuma raiz de amargura. Não deis lugar ao diabo, para que no vosso coração não brote nenhuma raiz de amargura. Que essa raiz de amargura que tem o poder de contaminar não só a si, mas contaminar o ambiente onde você se encontra. Então é muito importante que você perdoe, mesmo que a pessoa não mereça. Esta
deve ser dos processos também muito difíceis. É a pessoa às vezes perdoar porque as pessoas são injustiçadas. Mas lembre-se sempre de uma coisa. Quando você for injustiçado, quando você for ferido, quando você for magoado e magoada, lembre-se sempre. Olhe para a cruz e olhe para o que é que fizeram com Jesus. Olhe para o sofrimento dele. Olhe para o sofrimento dele. Olhe para o sofrimento de Jesus. Repare, Jesus morreu por si, não é? Para lhe dar a vida eterna e os seus pecados foram perdoados por ele. E agora você olha para si e eu gostaria que você também meditasse. Quantas coisas erradas, mas medita agora neste momento. Quantas coisas erradas, mas você tem que ter consciência do que é certo e o que é errado. Quantas coisas você fez erradas também não mereciam o perdão de Deus. Porque às vezes quando estamos no auge da prosperidade, a pessoa às vezes tem tendência a se esquecer daquilo que já foi perdoado, do quanto ela é perdoada diariamente. E você também falha. Você também falha. Essas pessoas falham, essas pessoas ferem, mas você também fere. E a vida anda. Só que o segredo e a maturidade é perdoar. E a melhor coisa que você pode fazer, sabe qual é que é a melhor chave para o perdão? A maior chave é não se ferir. Não se ferir. Independentemente do que lhe façam, não se ferir. Quando você não se fere, você não anda com mágoa, então não se fira. Não se permita ser ferido. As pessoas podem fazer muita coisa, podem dizer muita coisa, podem fazer 1001 coisas, mas se você não se ferir, você não vai andar a carregar o peso da falta de perdão. E aqui, isto porque, como eu lhe disse, a oração recomendada por Jesus não é Pai nosso que estás no céu, santificado seja a vossa nome, não é aquela coisa, não é aquela corrida que sem sentimento, sem graça, sem intimidade com Deus. Então, perdoa-me os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Qualquer pessoa pode cair em tentação. Qualquer pessoa, se não tiver domínio próprio. Por isso, você tem que orar também para pedir para não cair em tentação. Então, lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa de uma importunação, e se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, aqui está a falar de uma pessoa alguém que foi pedir ajuda, porque Jesus dá sempre um exemplo, não é? Então ele está aqui a dar o exemplo. Ele está a dar o exemplo. E se estiver dentro, responda: não me incomoda, a porta já está fechada. E hoje meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Olhe, repara aqui numa coisa, você, aqui está a falar da parte do perdão. Olhe como é que o homem é e como é que Jesus é. Então você, imagine, você está a dormir e aparece alguém às 4 da manhã ou às 3 da manhã bater à sua porta: olha amigo, dá-me um pão, dá-me isto ou aquilo, e você, ou alguém lhe liga, não é? Porque hoje em dia as pessoas já não têm essa ousadia de ir à porta, ainda pode haver pessoas que façam isso, não é? Mas alguém ligar a fazer esse pedido e você dizer: olha, eu não me vou levantar da cama agora porque eu amanhã tenho que ir trabalhar às 6 da manhã ou tenho que ir trabalhar às 5 da manhã e tenho os meus filhos a dormir, estou na cama e não me vou levantar para te dar um pão. Observe bem, você já fez isto na sua vida.
Alguma vez poderá já ter feito, ouviu aquela mensagem com um pedido de socorro, ou aquela chamada e você não lhe apeteceu atender e a pessoa até precisava de alguma coisa simples? E você talvez não tenha atendido. Talvez você não ligou. Você já teve essa falha. Você já falhou. Todos falham. Todos têm os seus erros. O seu erro não é igual ao meu. O meu não é igual ao seu. O erro da Maria, o erro do João, o erro do Cláudio, o erro do Luís. Os erros não são uns iguais aos outros. Cada pessoa tem as suas falhas. Então imagino que você já teve esta falha. Quem diz este pedido de socorro, eu falo mesmo às vezes, o pedido de pão, ali no caso foi pedido de pão, mas imagina uma pessoa que precisava de conversar consigo, porque pão é palavra, precisava de uma palavra sua, de uma palavra abençoadora que você até tinha, mas você não lhe apetecia falar com aquela pessoa e pensou assim, agora que chata esta pessoa, eu estou a falar isto porque eu já vi pessoas a fazer isto, que chata aquela pessoa, agora vou atender esta hora e não me apetece estar a aturar, não me apetece falar com a pessoa. Ok, então mas olha como é que Jesus dá o exemplo, dá este exemplo e depois diz, por isso eu lhes digo, Jesus diz, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mas isto é quando você vai a Jesus. Então isto quer dizer que você às vezes pode negar as coisas às pessoas, e as pessoas podem lhe negar a si, mas Deus, Jesus, não lhe nega nada. O que ele está a dizer é que você pode pedir a ele, pode bater à porta, que ele está sempre disponível. Aqui diz, batem e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, olha aqui, não é só para uma nacionalidade em específico, não é só para mulheres, não é só para homens, não é só para crianças, não é só para idosos, não é para os daqui, para os dali, para os que são crentes, para os que não são. É óbvio que se você se dirigir a Deus é porque você crê nele, não é? Então, aqui diz, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Aquele que bate a porta será aberta. Mas aqui a questão é, você tem batido à porta? Você tem batido à porta certa? Você tem ido bater à porta de Jesus? Ou você às vezes vai bater à porta errada? E aí é uma forma também... Você pode pedir, sim, as pessoas, deve de haver conexões. É muito importante que as pessoas estejam conectadas. É muito importante que os relacionamentos... Haja relacionamentos e as pessoas precisam umas das outras. As pessoas precisam umas das outras. As pessoas precisam umas das outras. Mas você às vezes pode correr o risco da pessoa não estar naqueles dias. E está tudo bem. E está tudo bem porque você também já não teve nos seus dias. Mas uma coisa é certa. Quando você bate na porta certa, que é a porta de Jesus, ela se abre. E ele prometeu. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Eu não sei se tem aqui pessoas que têm filhos. Às vezes há aquelas pessoas que têm umas amizades tão grandes que chamam praticamente de filhos, não é? Então, eu não sei se essa pessoa que você acha que é muito chegada a si, ou o seu filho ou a sua filha, ou uma pessoa muito chegada, que você considera uma pessoa muito especial, quase como um filho, não é? Se essa pessoa lhe pedir um pão, se essa pessoa lhe pedir um peixe, você lhe daria uma cobra, uma cascavel, uma víbora. Imagine, a pessoa que você gosta, pedir-lhe um peixe, você ter o peixe e, não vou dar, agora vou-lhe dar uma víbora para se picar, para ficar envenenado. Com certeza que você que está aqui não tem esse caráter. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ou se lhe pedir um ovo, se essa mesma pessoa lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, repare nisto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas
aos seus filhos, porque eu sei que você vai dar o melhor, você não vai dar víboras, você não vai dar escorpiões, você não vai virar as costas, porque eu sei que aqui só tem pessoas generosas que estão aqui a assistir este direto, esta live. Só tem pessoas generosas e pessoas com coração. E mesmo que você precise de que o seu coração seja trabalhado, se vocês, apesar de serem maus, aqui como Jesus está a dizer, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, se você pedir, o Espírito Santo lhe será dado. Ele não lega a ninguém. Ele não está aqui para olhar o tamanho da sua maldade, o tamanho do seu pecado. Ele não anda com uma vara atrás de si, sempre a ver quantos pecados você cometeu, quantos erros você cometeu. Agora, aqui o tema base do qual nós iniciamos é acerca da oração. Então, você quando ora, você atrai a presença do Espírito Santo de Deus, daquele estar a falar isso. Pedir o Espírito Santo, você quando vai se dirigir a Ele, você está a pedir a presença dEle. Você está a clamar para que venha o reino de Deus sobre a sua vida. E esta é a recomendação de Jesus. Então que você possa realmente ficar com esta palavra gravada no seu coração. Entender que a oração do Pai Nosso não é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, seja na terra como no céu. Não! Você para e ora e não se esqueça do que realmente é o mais importante, que é Pai. Pai é o seu relacionamento de filho, de filha para o Pai eterno. É isso que Ele quer restaurar em si. Porque se você for falar com Deus como se Ele fosse um Deus ausente, um Deus desconhecido, uma estátua, mais bem-aventurado é aquele que você pode dizer assim: mas eu nunca vi Deus. Ninguém viu Deus. Nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém viu Deus na totalidade. E a Bíblia, Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então a sua fé é muito valiosa. Porque olha, sabe porque é que Jesus disse isto? Porque Ele andava com pessoas lado a lado de Jesus, Deus em homem, não é? Ninguém viu a face de Deus, mas viram a reflexão de Deus, ou seja, a expressão de Deus na terra era Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, não é? Então ele foi ao máximo semelhante a Deus, mas em homem, ele tinha carne humana. Ele era carne como nós. Ele era carne, ele tinha poderes sobrenaturais, mas ele humilhou-se e fez-se homem para que nós vejamos como é que era o comportamento que devemos ter, porque nós fomos criados para ser à imagem e semelhança dele. Então daí ele teve que dar o seu filho Jesus, ou seja, tentar fazer com que ele nascesse de uma forma natural, como nós. Deus pensou assim: eu vou ter que colocar o meu filho na barriga de alguém, de Maria. O nascimento foi normal, foi um parto normal, mas a fecundação foi sobrenatural. Porque ele o Espírito veio sobre Maria e ela ficou grávida. Não foi nenhum homem que engravidou. Mas ele trabalhou como carpinteiro, ele teve uma infância normal, ele era sobredotado no sentido de ser inteligente demais, mas ele era um homem cheio de Deus, um homem divino. E ele veio à Terra só para um propósito, só para cumprir o propósito, morrer por si na cruz.
e ressuscitar ao terceiro dia para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que eu lhe estava a dizer, agora já me estava aqui quase a fugir. E andaram, como ele andou naquele processo ali na terra, ou seja, ele trabalhou, mas entretanto ele foi fazer discípulos. Foi fazer discípulos, seguidores deles, verem como é que é o comportamento dele. E os discípulos andavam perto dele e ele ressuscitou. Ele ressuscitou e havia alguns que ainda não acreditavam. Tinham que ver o buraquinho ali na mão. Ele fazia milagres, fazia maravilhas e eles às vezes ali ao lado e andaram ao lado. Então Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. O que é uma pessoa mais bem-aventurada? Bem-aventurado é feliz, próspero, abençoado. Então a sua fé é muito valiosa, sabia? Muito valiosa, é muito importante que você persevere aí na sua fé. A sua fé é muito valiosa. Valiosa como o ouro. E às vezes a sua fé é provada em pequenas coisas, em pequenos pormenores. Há pessoas que qualquer coisinha... foi Deus. Porquê é que eu vou fazer isto? Oh, meu Deus. Oh, Deus, porquê é que estás a fazer isto comigo? Qualquer coisa... A pessoa pode largar tudo. Acontece qualquer coisa, a pessoa... Você pode escolher. Ou larga tudo... Mas a pessoa nunca larga tudo. A pessoa larga, a maior parte das vezes, larga Deus. Não vai bater à porta, não faz aquilo que diz, que é bater à porta, porque a porta está aberta. Bater à porta, porque a porta está aberta. Olha, o meu amigo está ali. Olha, hoje estou a falar de Jesus, que ele entrou agora, e ele é de um país, ele não é de um país... É de Israel. E eu estou a falar até de uma mensagem, era um combinado que ele tinha pedido para falar de Jesus. Então, é isto que estamos aqui a falar, do amor de Jesus. Amém? Então, esta é a mensagem, por isso, ore, porque ele ouve todos, para todo o que pede, todo, não é algum, é todo. Então, basta só você guardar esta palavra no coração, crer nela, porque tudo o que eu falei aqui é o que está escrito, e você passar a ter mais intimidade com o Senhor e o relacionamento com Ele, de filhos e filhas para Pai. Amém? Glória a Deus, obrigado. É Jesus, não é? No fundo é Jesus que inspirou para esta mensagem sair assim limpa e clara. Rui, quero agradecer a Deus, primeiramente, e depois a todos que estiveram aqui a ouvir esta mensagem. E tem aqui alguns que já vão buscar, alguns que começaram a seguir há um tempo, há uns meses, e já sabem a Bíblia, já partilham versículos e tudo. E eu fico muito feliz porque são sementes que Deus coloca no vosso coração, e eu creio que quando vocês passam por certas e determinadas coisas, vocês se lembram sempre das palavras que são aqui ministradas, e orem também por mim para que eu possa trazer mais palavra para o vosso coração, porque às vezes o ministério não é só um púlpito, não é? Não é só um púlpito, não é um palco, mas é pessoas, e assim como Jesus estava sempre disponível para ministrar aos corações de quem tinha sede, porque ele tinha compaixão do povo, porque as pessoas andavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. Então, assim como Jesus foi o exemplo que ele deu, também estou aqui a dar o exemplo, e vocês vão fazer o mesmo depois, fazer as vossas lives com o que aprendem aqui, que vão estudando também, que aprendem lá na vossa igreja, que vocês possam fazer discípulos também de todas as nações. Orem e tenham um relacionamento com Deus, que a paz e o amor que excede todo o entendimento e os corações guarda a vossa mente, o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo.
Eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus e, sempre que eu puder, venho aqui partilhar mais uma palavra ao vosso coração. Fiquem em paz, amo a vossa vida, beijinhos grandes no vosso coração e abraços.